atendendo a pedidos, eu trouxe tutorial de game no PowerPoint. Bom, se você não me conhece, é novo por aqui, eu me chamo Adriana Bandeira e esse canal é dedicado a ensinar e inspirar professores a gamificar suas aulas por meio do PowerPoint e do Excel. E hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo de um jogo da velha matemático. Esse jogo aqui foi criado pela Riquelme, ela que me segue desde o início aqui do canal, me pediu para poder ajudar com animações e repaginar o game que ela havia criado. Pois bem, assim eu fiz, achei interessante e resolvi trazer para vocês o passo a passo desse jogo. Aqui no canal eu já fiz um jogo da velha com perguntas e respostas, fiz o jogo da velha triangular e também, mais recentemente, eu criei um jogo da velha com recursos de programação em VBA, o que deixa o jogo muito mais automatizado e dinâmico. Desses três jogos, desses três vídeos, eu vou deixar o link tanto aqui no card quanto também na descrição desse vídeo, que é interessante que você veja que mesmo o jogo tendo a mesma temática, a gente consegue fazer jogos diferentes, recriar esse jogo de forma diferente. Então agora eu vou mostrar como que ficou o resultado final desse game e depois a gente vai para o passo a passo, certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos clicar em entrar e agora nós temos as regras do jogo. A turma será dividida em duas equipes, cada equipe vai ter ali um representante para poder falar a resposta final do jogo. Antes de iniciar, será feito um sorteio para saber qual time vai iniciar o game. E aí os times eles serão representados pelas cores azul e pela cor vermelha. O jogo da velha padrão contém 9 campos, onde um time por vez deverá escolher um campo vazio e responder a pergunta. Se responder corretamente, ali o professor vai clicar na resposta dele e automaticamente vai ser preenchido com a cor do time. Se por acaso o time errar, a pergunta passa para o time oponente, tá? Independente da resposta ser correta ou não, sempre a gente vai alternar entre os times, para que sempre eles possam responder de forma ali igual, da mesma quantidade. O jogo da velha ganha, vai ganhar aquele que pontuar 3 sequências da sua cor, seja ela na horizontal, diagonal ou vertical, como é o jogo da velha, e no final a gente vai ter um total de 5 rodadas e vai ganhar o time que tiver maior pontuação. Vamos clicar aqui em jogar e essa aqui é a tela inicial do nosso jogo. Aqui nós temos um padrão de jogo da velha, onde aqui nós temos as perguntas e aqui nas laterais nós temos as respostas. É as mesmas respostas tanto para o time azul quanto para o time vermelho. E aí vamos supor que quem vai iniciar o jogo é o time azul e ele vai escolher um campo. Ele escolheu então esse campo aqui, onde tem a pergunta 5 mais 10. E aí vamos supor que ele responda 15. Se ele respondeu corretamente, o professor vai clicar aqui no número 15 e automaticamente será preenchido aqui na cor azul. Agora é a vez do time vermelho. O time vermelho escolheu esse campo, 3 mais 2, beleza. E ele falou que a resposta correta é o número 5. Vou clicar no número 5 e apareceu aqui a cor vermelha. Agora a vez do time azul. O time azul escolheu esse aqui, 5 mais 5, e a resposta é 10. Aí ele respondeu, vem aqui, ponto para ele. O time vermelho, vamos supor que o time vermelho escolheu esse daqui, escolheu aqui, 8 mais 8. E aí ele errou, falou 12, errou. Na regra que eu coloquei, se ele errou, a oportunidade passa para o outro time, tá? Eu não dou o ponto para o outro time e também a gente não deixa ele responder novamente. Agora cabe ao professor como que ele quer essa regra. Talvez ele quer instigar para que o time ele realmente responda corretamente, dá outra chance, e aí fica a critério de cada um. Na minha regra eu coloquei o seguinte, ele errou, então agora é a vez do time azul. Então o time azul 8 mais 8, aí ele respondeu 16. Respondeu corretamente, clico aqui e ele fez uma sequência de 3 símbolos iguais da mesma cor, na sequência, seja ela na horizontal, diagonal ou vertical. Como ele fez essa sequência aqui, bem aqui tem uma setinha bem clara. Eu vou clicar nela só mesmo para poder dizer que foi feito aqui essa sequência. Então o time azul ganhou essa rodada. Vou clicar nessa seta e aqui nós vamos para o nosso placar. Como aqui o primeiro jogo, quem foi que ganhou foi o time azul, então eu vou clicar aqui nesse azul e aí ele vai preencher a bolinha aqui com a cor azul. E nós vamos clicar na seta. Quando eu
clico na seta, nós vamos para uma segunda pergunta, tá? Aqui eu não editei. E como que é feita a edição? Aqui eu coloquei os 9 campos aqui enumerado, e aí o professor vai aqui, vai colocar qual que é a soma, né? Qual que é o cálculo que ele quer, e aí ele vai preencher aqui na lateral o valor. Então vamos supor que no número 5 eu coloquei 5 vezes 2, por exemplo. A resposta é 10. Então, onde tem o número 5 aqui, eu vou colocar 10 e aqui também eu vou colocar 10. No número 9 eu coloquei o seguinte cálculo, sei lá, 5 menos 3. A resposta é 2. Então, onde tem o número 9 aqui, eu vou colocar o número 2, que é a resposta. Onde tem o número 9 aqui, eu vou colocar 2. Certo? Então, é assim que é a forma já de edição. E aí a gente vai continuar, né? Sempre pedindo para os alunos, de forma alternada, qual o campo que eles desejam, qual que é a pergunta e qual que é a resposta. Sendo correta, a gente vai marcar, tá? Então, assim, é só clicar aqui, ó, e ele vai marcando os campos, tá? Como eu falei, esse jogo aqui é feito com animações, então não tem como a gente saber se está errado ou não. Vai ter que ter o critério do professor. Então, o professor que tem que entrar e que tem que corrigir, certo? Se a gente tivesse feito esse jogo com programação em VBA, sim, aí seria bem diferente. Então, se ele escolhesse um campo e a resposta estivesse errada, automaticamente o ponto seria para outro time ou acusaria que estaria errado, tá? A gente teria essa possibilidade. E também, se a gente utilizasse programação, seria possível de, ao finalizar aqui uma resposta correta, um jogo contemplado aqui de 3 símbolos iguais, né? Ou seja, o vermelho aqui fez ponto, automaticamente teria a linha aqui e automaticamente calcularia o ponto para esse time. Mas, como eu falei, a gente não vai trabalhar com programação aqui nesse jogo. Sendo assim, se aqui foi feito par, eu clico nesse campo só para mostrar que o time vermelho ganhou, tá? E aí a gente vai clicar na setinha, vamos para o placar, aqui já está pintado aqui com vermelho, com azul. Agora é a vez do time vermelho que ganhou, beleza, vamos clicar aqui no vermelho, ponto para o time vermelho e vamos prosseguir, tá? Se porventura der velha, ou seja, todo mundo aqui respondeu e ninguém conseguiu fazer a sequência de 3 símbolos iguais, quando a gente vier para cá é só clicar no ícone preto, tá? Aí a cor preta, ela vai representar que deu velha, né? Mas a gente tem que contemplar, porque se deu velha significa que todos os times responderam, né, de forma correta e foram estratégicos, né? Ou seja, nenhum time deixou o outro time ganhar. Então é isso. E aí a gente vai prosseguir até o final aqui, tá? Então aqui quando chegar no final, ó, chegar aqui no final. Quando chegar no final é só clicar em fim de jogo e aí finalizou o jogo. Então esse daqui é o nosso jogo da velha matemático e eu vou mostrar agora o passo a passo desse jogo. Então começando, eu abri aqui um slide do zero, vou deletar essas informações e a gente vai começar a estrutura do nosso jogo. Aqui eu coloquei 2 retângulos aqui na lateral, tirei aqui o contorno. Vou colocar uma cor amarela clarinha e aqui também. E nós vamos inserir aqui as nossas respostas. A resposta eu coloquei aqui como um círculo. E aí, detalhe, pode ser que você coloque respostas com 3 dígitos, 2 dígitos. Então, vamos supor, colocar aqui com 3 dígitos. Se eu coloco 3 dígitos aqui dentro do círculo, dependendo do tamanho do meu círculo, ele vai cair essa numeração, né? Como foi o caso aqui, ó. Como que a gente faz para consertar isso daqui? Cliquei aqui no círculo, eu venho aqui em forma de formato. Aqui aqui ó, a gente tem preenchimento de texto, tem essa seta. Eu vou clicar nessa seta. E aqui, nesse campo de caixa de texto, eu vou clicar e nós temos aqui, ó, quebra de texto automático. Eu tiro esse quebra de texto automático e aí eu ganho mais espaço para escrever dentro do círculo. Fez isso, beleza, a gente pode duplicar esse símbolo aqui, esse círculo por 9 vezes, né? Que são os 9 espaços que a gente tem no jogo da velha. Ok, aqui, a princípio, eu só vou colocar aqui numeração, tá? De 1 a 9, pra gente não se perder.
Para poder alinhar tudo, para ficar bonitinho, tá vendo que ele não tá alinhado, não tá legal? Eu vou selecionar todos os meus círculos, cuidado para não selecionar o retângulo que tá ao fundo. Venho aqui em forma de formato, alinhar, distribuir horizontalmente e alinhar, distribuir verticalmente. E agora alinhar à direita ou à esquerda, tá? Então aqui, ó, estão todos de forma alinhada, bonitinho. É algo que eu falo muito para os meus alunos da oficina de games em VBA, que é para a gente poder renomear as formas. A gente precisa renomear as formas. Quando a gente trabalha com animações, como é o caso desse jogo, a gente não tem tanta necessidade de renomear. Mas vocês vão ver que renomeando fica muito mais fácil da gente colocar as animações, porque a gente trabalha muito com gatilhos. O que é o gatilho? Por exemplo, esse número 1 vai sumir, só que ele só vai sumir quando eu clicar no número 1. Então isso é o gatilho, a gente trabalha muito com gatilhos aqui, tanto nesse jogo quanto qualquer outro. Então é importante que a gente renomeie os nossos elementos aqui, tá? Então aqui, ó, eu vou selecionar todos esses meus elementos e vou colocar só de uma outra cor aqui, vou deixar esse azul mais escuro. E agora eu vou clicar aqui nesse primeiro, eu venho em forma de formato, painel de seleção. E tá vendo? Esse meu círculo ele tem o nome de elipse 5, mas ele não tá tão intuitivo assim. Eu não vou saber qual que é a elipse 5, elipse 6 na hora que eu precisar das animações. Então eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte: A1. Eu estou renomeando A de azul, tá? Só para facilitar. A1. E aí, ó, eu vou renomeando os outros, A2, e na hora que você clica aqui no painel, ele seleciona, então verifica se está na sequência, tá? E aí eu vou renomear de A1 até A9, beleza. Assim eu fiz. Agora eu venho aqui, ó, eu posso até selecionar todos esses meus círculos. Lembrando, como que eu seleciono todos eles um por um aqui? Eu pressiono Shift e vou clicando nos círculos, tá? Agora que eu quero duplicar, eu pressiono o Ctrl e o Shift, clico aqui e arrasto. Quando eu arrasto, eu estou duplicando as informações e eu também estou mantendo todo o alinhamento. Está todo mundo aqui selecionado, eu já vou aproveitar e vou trocar aqui a cor para vermelho. Coloque a cor que desejar. Tá vendo que eles estão aqui, ó, selecionados? Então esse meu segundo grupo estão aqui. Então ao invés de ser A1 até A9, eu vou colocar V de vermelho. Então aqui eu vou clicar duas vezes, ó, e vou só deletar o A e vou colocar o V. Ok, então os meus ciclos eles estão renomeados. E a gente vai fazer agora o painel do jogo da velha. Então eu venho aqui e vou inserir um retângulo. Aqui é onde você vai colocar depois, lá na frente, a sua pergunta. Então eu já vou tirar aqui o contorno da forma e vou colocar aqui uma sequência de 9 quadradinhos, ó. Então aqui nós temos... Aí eu cliquei nos três, né, com o Shift, Ctrl Shift e cliquei e arrastei, ó. Ctrl Shift, cliquei e arrastei. Então aqui nós temos o nosso painel. Deixa eu colocar aqui só uma borda por hora para a gente poder entender aqui essas diferenças. Os quadrados eu também vou renomear. Eu vou renomear como R de resposta, tá bom? E aí seguindo a sequência também. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, 3, 4, 5. Então esse aqui, ó, eu vou colocar, renomear como R1 de resposta 1. E aí nós vamos R2 até R9. Beleza, está aqui então renomeado. E aí nós temos aqui um círculo também, que é o círculo que vai preencher o nosso jogo. Então eu venho aqui, vou inserir um círculo. Lembrando que para fazer um círculo perfeito, eu clico no Shift, clico aqui no slide e arrasto, então eu faço um círculo perfeito e coloco aqui sobre ele. Eu vou deixar só uma cor aqui por hora para a gente poder colocar branco, tá? Então vou deixar aqui branco e aí, ó, Ctrl Shift, clica nele e ele duplica, ó. Então eu estou mantendo o alinhamento, clico, Shift, clico em todos os, pressiono Shift, vou clicando nos outros elementos,
Ctrl Shift, ó, cliquei e arrastei. Então, estou colocando aqui sobre o número. Aqui eu também vou renomear, só que eu vou renomear só com o número de 1 a 9, seguindo a sequência. Então, esse daqui é 1, ó, esse é o 2, esse é o 3, a mesma sequência das perguntas que a gente colocou. Beleza, então a estrutura do nosso jogo ela já está se formando aqui. Para a gente não ter problema, vamos salvar o nosso jogo, tá? Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, vou escolher um campo para salvar. E a extensão que a gente vai salvar é normal, a apresentação do PowerPoint em PPTX, tá? E aí, salvei. Agora, toda vez que a gente fizer alguma ação, é só vir e salvar para não correr o risco de perder. E a gente vai começar a trabalhar agora com as animações. Quando eu clicar no número 1, por exemplo, eu quero que essa bolinha aqui, ela desapareça. Então, eu venho aqui em animações e vou colocar a animação de desaparecer, que são essas saídas aqui em vermelho. E eu vou colocar essa daqui, ó, de barras. Beleza, então quando eu clicar, ele vai desaparecer. Beleza, juntamente com ele desaparecendo, eu quero também que essa minha caixinha de pergunta, que equivale ao número 1, também desapareça. Então, eu venho aqui e vou clicar em desaparecer mesmo normal, tá? E aí, eu quero que essa bolinha aqui, ela apareça, mas ela apareça com uma cor. Se aqui é azul, eu quero que ela se transforme em azul também. Então, eu clico nessa bolinha, venho aqui e nesse caso a gente vai colocar em ênfase, ó. Cor do preenchimento. Clique em cor do preenchimento, automaticamente ela está na cor laranja. Eu vou clicar aqui e vou escolher o azul, o mesmo azul aqui dessa bolinha, tá bom? Então, ou seja, as animações que a gente colocou aqui, esse círculo ele desaparece, esse quadrado desaparece também e junto com ele, esse círculo aqui ele passa a ser na cor azul. Agora vamos clicar aqui no painel de animações e vamos clicar no menu animações e agora no painel de animações. Aqui nós temos as 3 animações. Primeiro, essa daqui de ênfase, né, que é essa cor, ela tá demorando muito para acontecer. Ó, se eu coloco no modo apresentação, primeiro, aqui no painel de animação, tá vendo que tem 1, 2 e 3? É porque eu tenho 3 animações em sequência, que vai acontecer uma, depois outra, depois outra. Se eu clico Enter, ó, primeiro saiu a bolinha. Se eu dou Enter de novo, saiu aqui esse retângulo. E se eu dou Enter novamente, aqui ficou azul. Mas tá vendo que tá demorando para acontecer esse azul? Então eu vou sair do modo apresentação, vou apertar ESC. E aqui nesse número 3 eu vou clicar com o botão direito e venho em intervalo. Ela tá com a duração de 2 segundos e eu vou trocar para 0,5 para acontecer mais rápido. E essas animações, elas também vão acontecer todas elas juntas ao mesmo tempo. Então eu venho clicar aqui, ó, nessa animação de número 2, com o Shift pressionado, vou clicar na de baixo, clico com o botão direito e venho com anterior, clicar com anterior. Então todas elas vão acontecer ao mesmo tempo. Se eu coloco no modo apresentação agora e dou Enter, tudo aconteceu de forma mais rápida. Só que essa animação ela não vai acontecer quando eu der Enter, ela vai acontecer só quando eu clicar no número 1. Então eu vou selecionar todas as 3 animações, cliquei na primeira, com o Shift pressionado e setinha para baixo aqui do teclado, selecionei todas elas. No menu Animações, eu venho disparar ao clicar em A1, porque é o azul 1, certo? E detalhe também importante. Como a gente vai trabalhar com gatilhos, ou seja, só vai acontecer a animação quando eu clicar no gatilho, eu preciso travar o meu slide. Então eu vou vir aqui, ó, em apresentação de slides, configurar a apresentação de slide e apresentada em um quiosque tela inteira. E ok, beleza. Se eu coloco no modo apresentação agora, se eu clicar aqui em qualquer lugar, nada vai acontecer, só vai acontecer alguma coisa quando eu clicar no número 1, tá bom? E detalhe também, essa bolinha aqui, ela vai para trás, ó, vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás. Na realidade, quando a gente estiver no nosso jogo, vai aparecer isso daqui, a nossa pergunta, e aí quando eu clicar na resposta, aí sim que vai aparecer essa bolinha, tá? Por enquanto ela está aqui pro lado de fora para ficar mais fácil na questão das animações, mas depois nós vamos colocar todas elas em enviar para trás, tá? Eu vou só voltar aqui com o que eu tava.
Ok, a primeira animação a gente já fez. Agora a gente vai fazer essa mesma animação para todas as outras. Qual que é a forma mais prática assim, que a gente pode fazer para economizar um pouquinho de tempo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa bolinha aqui de número 1, venho em animações e aqui eu tenho pincel de animação. Eu vou clicar 2 vezes para manter esse pincel. Tá vendo que tem um pincel aqui? Agora eu vou clicar no número 2 até o número 9. Quando eu faço isso daqui, terminei, aperta ESC. Quando eu faço isso daqui, o que acontece? Ele está copiando a animação de um lugar e colando nos outros. Só que aqui, observa aqui no nosso painel de animação, ele só trouxe a animação de desaparecer, ó. Tá vendo? Só trouxe isso daqui. Beleza. A gente vai fazer nos demais e vamos ajustar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou clicar aqui nesse retângulo, duplo clique aqui em pincel de animação e vou clicar na sequência nos outros retângulos também. Terminei, aperta ESC. Aqui ele já veio para cá, ó, com o anterior. Tá vendo esse 0 aqui? É porque ele tá com o anterior. Ou seja, automaticamente ele já tá sumindo as informações aqui, ó. Se eu coloco no modo apresentação, já nem tem mais nada. Mas depois a gente vai ajeitar colocando eles no gatilho correto. Beleza, e essa daqui, essa bolinha, ela também tem animação, que é para colorir para azul. Então eu vou clicar 2 vezes no pincel de animação e vou clicar na sequência aqui nas bolinhas. Aperta ESC. Ok, agora no nosso painel de animação nós temos o seguinte, ó. O primeiro, que é o gatilho A1, ele está correto e completo, que a gente já fez. Os outros, eu já tenho os gatilhos, né? Como eu já mencionei, quando eu clico aqui ele já desaparece. Mas as demais animações, que é desaparecer o retângulo e colorir a bolinha, eles estão de formas separadas. O que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui nós temos, ó, R2 de resposta 2? Eu vou clicar nesse R2, vou pressionar o Shift e vou clicar nesse... Aliás, cliquei no R2, pressiono o Ctrl e clica no 2. Então essas duas animações, elas vão ter que vir para onde? Aqui, ó, para o gatilho A2. Ou clica e arrasta aqui, ó, traz aqui para baixo, tá? Ou então, eu prefiro fazer o seguinte, clico aqui nesse R2, com o Ctrl, clico aqui nessa estrelinha de número 2, disparar ao clicar em A2, ó, veio todo mundo para cá. Agora eu clico na resposta 3, com o Ctrl pressionado, clico aqui na estrelinha de número 3, que é essa bolotinha aqui, disparar ao clicar em A3. Cliquei nesse daqui, com o Ctrl, cliquei na estrelinha de número 4, disparar ao clicar em A4. E assim nós vamos fazer para os demais, para poder disparar todas as animações. Ó, aqui eu já finalizei, todas as minhas animações elas já estão engatilhadas. E a gente, obviamente, vai fazer os testes, ó. Então, clica aqui no número 1, vê se está tudo certo. No 2, verifica se está realmente tudo certo, tá? Quando fizer isso daqui, faça com muita calma para não errar, porque se errar, volte e faça da forma correta, tá? Então, esse primeiro lado do azul já está ok. Agora a gente vai passar para o vermelho. No vermelho, aqui, eu posso até clicar nessa primeira bolotinha aqui, clico no pincel de animação e vou clicar no 1. Beleza, ele trouxe para cá a mesma animação, que é o que? Cliquei no 1, desapareceu, certo? Venho aqui, ó, dá duplo clique no pincel de animação e vamos clicar nos demais. Beleza, e agora tudo aqui está engatilhado, ó. Quando eu clico, ele vai desaparecendo ao clicar, certo? Só que a gente tem que fazer o mesmo processo. Então, quando eu clicar no número 1, esse retângulo número 1 tem que desaparecer e essa bolinha ela tem que ficar na cor vermelha, certo? Só que agora tem que tomar muito cuidado, porque eu já tenho uma animação nos retângulos e eu já tenho animação no círculo. Então, se você já vier aqui, clicar e colocar qualquer outra animação, vai cobrir a animação anterior. Então, vai estragar o seu jogo. Nesse caso, como eu quero fazer mais uma animação em uma forma que eu já tenho, eu vou adicionar animação. Então, agora eu vou clicar nesse primeiro retângulo, com muita atenção, clica em adicionar animação e desaparecer, lá em barras. Cliquei no segundo,
adicionar animação, desaparecer em barras. Cliquei no terceiro, adicionar animação de saída, né? Barras. Cliquei no quarto, adicionar animação, barras. E você vai fazendo isso até completar os 9 retângulos. Ok, então todas as animações aqui, ó, todos eles foram adicionados, tá? Observa que todos aqui eles estão ao clicar do mouse, né? Então, ou seja, só vai desaparecer se eu clicar, mas não, eu quero que desapareça com o anterior. Então, eu vou clicar nessa primeira resposta aqui, com o Shift pressionado, tecla do setinha, né, do teclado aqui para baixo, selecionei tudo, cliquei com o botão direito e com o anterior. Beleza, já tenho todas essas animações aqui separadas. Agora a gente vai adicionar a animação nesse círculo para que ele fique colorido na cor vermelha. Clico na bolinha, adicionar animação, cor de preenchimento. Lembrando, automaticamente ele está laranja, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos adicionar animação para colorir em todas as bolinhas e depois a gente vai configurar todas as 9 de uma vez só. Vou clicar na segunda bolinha, adicionar animação, cor do preenchimento. Cliquei na terceira, adicionar animação, cor do preenchimento. Cliquei na quarta, adicionar cor do preenchimento. E faça isso até inteirar as 9 bolinhas. Ok, já coloquei todas elas aqui, ó. Agora eu vou clicar na primeira, agora a gente vai clicar só nessas bolinhas, nas animações de cor de preenchimento. Cliquei na primeira, que é a estrelinha aqui, com o Shift pressionado, vou até na 9. Fiz isso, clica com o botão direito, com o anterior, porque tudo vai acontecer tudo junto. Clico com o botão direito novamente, em intervalo, elas estão com 2 segundos, eu vou alterar para 0,5, ok? E aqui, ó, onde tem esse A laranja, a gente vai colocar o vermelho, certo? Pronto, eu já fiz, já configurei tudo igual. E agora a gente vai atribuir todas as animações igual a gente fez aqui, desse lado de cá. Só que agora, ao invés de atribuir lá para as formas A1 até A9, eu vou atribuir para V1 de vermelho 1 até V9 de vermelho 9, tá? Então eu cliquei nessa primeira resposta, com o Ctrl pressionado na estrelinha aqui de número 1, disparar ao clicar em V1. Volto aqui para cima, cliquei na resposta 2, com o Ctrl pressionado na estrelinha de número 2, disparar ao clicar em V2. Resposta 3, cor de preenchimento aqui 3, disparar ao clicar em V3. E faça isso, né? Vai colocando os gatilhos em todos os campos. Ó, coloquei todos os gatilhos, a gente vai ver se deu certo. Vou colocar no modo apresentação e vou clicar aqui na sequência para a gente poder ver se ele realmente está deletando as informações, preenchendo da cor correta, se está na sequência correta. Se não tiver, a gente vai ter que corrigir, certo? Aqui também, ó, agora vamos de novo para ver se porventura não estraguei nada aqui desse primeiro time. Tá perfeito. Beleza, fiz isso daqui, o que a gente vai fazer? Salvar. Atalho Ctrl e a letra B. Dessa forma a gente está salvando o nosso... A parte então das animações, elas estão ok, estão corretas. Agora eu vou clicar nesses círculos, nos círculos. Cliquei no círculo, no Shift e vou clicar em todos eles. E vou clicar com o botão direito e enviar para trás, tá? Porque é assim que tem que ficar. Aqui vai estar a pergunta e aqui nós vamos dizer. Então, por exemplo, que aqui seja uma pergunta que seja 2 mais 3. Qual que é a resposta? 5. Então, quando eu clicar no 5, vai acontecer isso daqui. Agora, a gente vai montar o nosso layout do jogo da velha mesmo, né? Então, eu venho aqui, ó, vou colocar aqui um retângulo bem fininho, que eu tinha colocado na cor amarela, né, no mostarda. E vamos só fazer aqui o nosso risco, né, do jogo da velha. É
importante também a gente colocar o nosso jogo, onde vai ter a nossa pergunta, a mesma cor de fundo. Se aqui tá branco, então eu vou deixar todos eles na cor branca, tá? Se eu colocar o fundo preto, eu coloco todos os retângulos na cor preta, que fica melhor. Então eu vou clicar aqui nesses retângulos, selecionei todos os retângulos. Como a fonte também tá branca, então não vai dar certo. Eu vou colocar a fonte aqui preta, vou colocar a cor de preenchimento branca e vou tirar o contorno também, tá? Então, ó, ficou assim, certo? Beleza, agora a gente vai trabalhar com as linhas, né, da sequência, o que foi feito ponto, o que não foi feito. Então, eu venho aqui, vou inserir linha, e aí a linha, ó, vou colocar aqui, vou colocar da cor preta, um contorno mais forte. E aí, então, quando fizer par, assim, né, a sequência, vai aparecer essa linha. Vou duplicar, vou trazer para cá. Vou duplicar e vou trazer para cá. Vou duplicar novamente, vou girar. Vou aumentar o tamanho. Vou colocar aqui. E também vou colocar na diagonal. Então, aqui agora, vou colocar aqui, até aqui. Vou duplicar de novo e vou girar. E vou posicionar aqui. Então, nesse caso, a gente só está marcando quais são as possibilidades de fazer o jogo da velha, tá? As possibilidades de acerto. E aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos também renomear para ficar mais fácil. E aí, siga a sequência que você achar melhor na sua mente, que eu vou renomear com números também. Eu vou começar a renomear na horizontal, tá? Então, essa primeira aqui, essa primeira linha, eu vou colocar como J de jogo, tá? J1, essa aqui, ó, J2, essa de baixo, J3, a primeira na vertical, J4, a segunda, J5, aqui, J6, a primeira diagonal, vou colocar J7 e essa daqui de J8. Elas têm animações de aparecer, só que esse aparecer eu coloquei de apagar, tá? Mas apagar e apagar, aparecer. Então eu vou clicar nessa primeira aqui e venho em animações e vou escolher aqui a animação de apagar. Apagar verde, né? Que o verdinho é para ele poder aparecer. Clico e aí quando eu coloco apagar, ele tem a direção. E eu quero que ele apareça assim, ó, da esquerda, né? Porque ele tá formando assim, ó, né? Ele vai formar a linha dessa forma. Eu posso clicar aqui nessa primeira linha que eu fiz, dar um pincel aqui de animação e vou clicar nas linhas no J2 e J3. Selecionei ESC, beleza. Agora vamos nessa daqui de cima. Então, apagar, só que agora vai ser de cima para baixo, ó. Aqui a direção tá de baixo para cima, então eu quero de cima para baixo. Clico nela, pincel de animação, cliquei 2 vezes e vou clicar aqui, nessa próxima e nessa próxima, aperta ESC. Essa daqui, vou colocar de apagar, também de cima para baixo. Clico aqui, pincel de animação e clico na outra diagonal. Vamos lá para o painel de animação. Em animações, painel de animação. E aí nós temos todas as animações aqui de apagar. E a gente vai ter que engatilhar agora nas setinhas, né? Então eu vou aqui, ó. Como tem vários ícones aqui de animação, ele acaba me confundindo um pouco. Então eu vou fazer o seguinte, como é que a gente faz para poder sumir isso daqui? Fecha o painel de animação e clica em qualquer outro menu que não seja animação. Aí ele já fica mais limpo, né, pra gente. E aí eu venho aqui inserir e vou inserir uma seta, um ícone que você deseja, tá? Vou colocar esse ícone aqui, ó.
E aí eu vou colocar ele bem aqui no cantinho, no início da seta. E vou colocar uma cor mais clara, né? Um cinza mais claro, para ficar mais desapercebido, né? Para não dar muita ênfase nele. Ó. Tá vendo? Para não dar muita ênfase nele. Então aí a gente vai colocar agora essa setinha próximo a cada linha, né? Fiz essas 3, venho aqui, eu vou girar e vou colocar aqui, ó. Então a próxima aqui, opa, dá um Ctrl Z, duplica, traz pra cá, duplica, traz aqui e duplica, traz pra cá e gira, né, pra ficar certinho. Aqui. Beleza. Como já de rotina, vamos renomear para ficar mais fácil, né? Seguindo a mesma sequência, fica melhor. Então, no painel de animação, eu vou colocar S de seta, tá? Então, S1, aqui S2, essa S3, S4, S5, S6, a primeira diagonal S7 e a última S8. Fez alguma coisa de significante no seu jogo? Salva. Ctrl e a letra B. Salvei. Beleza. Agora vamos lá para o animações, painel de animação e vamos o que? Engatilhar essas linhas, né? Essas animações aqui que a gente tinha feito. Então, onde tem J1, eu vou disparar ao clicar em S1. S1. Onde tem J2, eu vou disparar ao clicar em S2. Onde tem J3, disparar ao clicar em S3, ou seja, seta 3. O que significa? Ó, quando eu clicar aqui no 1, apareceu a setinha 1. Cliquei aqui, apareceu a segunda, a terceira, certo? E aí a gente vai engatilhar todas as nossas animações nas setas correspondentes. Ó, já engatilhei tudo e vamos ver se deu certo, ó. Cliquei aqui nessa diagonal, beleza. Ó, onde eu clicar, ele tem que fazer essa setinha. Tá tudo certo. Nós só temos um problema. Vou, de novo, que tá cheio de animação aqui, eu fecho o painel de animação e clico em outro menu que não seja animação. Só que agora a gente tem um pequeno problema. Tá vendo que quando a gente olha, ele já está automaticamente com todas as linhas para frente do slide. Então, para editar, isso daqui não está funcional. No modo apresentação, quando a gente estiver jogando, tá tudo certo, tá visivelmente ok. Mas para editar fica complicado. Então, como é que você vai chegar aqui nesse retângulo e colocar a sua pergunta? Tá complicado. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar nos retângulos, tá, das respostas. Ó, cliquei no primeiro, Shift, clico aqui nos retângulos. E é interessante, nesse primeiro momento, aqui eu acabei alterando a cor, né? Mas é interessante nesse primeiro momento não alterar a cor ainda, tá? Para ficar melhor de visualização. Selecionei todos os retângulos, clico no botão direito e envia para frente. Agora sim, ele está mais funcional. Ah, as nossas setinhas aqui do jogo da velha, a nossa estrutura, ela foi para trás, ela tem que vir para frente. Então, eu vou clicar aqui nessas linhas amarelas e vou enviar para frente. Isso, agora sim, tá certo. Então, é o seguinte, agora ele está funcional, porque agora você está vendo aqui os números, então aqui, se você colocou, por exemplo, no número 8, você colocou a pergunta 10 mais 10, então é 10 mais 10, você vai escrever aqui 10 mais 10, e onde tem o número 8, você vai colocar a resposta, certo? E aqui também é a mesma resposta. Vou dar um Ctrl Z por hora. E é isso, o nosso jogo de forma funcional, ele tá ok. Então vamos supor, se a gente fizer aqui, ó, um par dessa forma, cliquei aqui, a setinha apareceu aqui por cima, tá? Vamos supor aqui que a gente fez o 3, o 6 e o 9. Cliquei aqui, a setinha apareceu, tá? Então, ok, as nossas setas apareceram.
Aqui a gente vai fazer como se fosse um menu. Então eu vou colocar aqui umas, como vão ser 5 jogos, eu vou colocar aqui 5 bolinhas. Coloquei aqui 5 bolinhas. Vou selecionar as bolinhas, alinhar, distribuir horizontalmente, distribuir verticalmente e alinhar inferior ou superior. Selecionei todas elas, clico com o botão direito e agrupo. E aí eu mando para o centro do slide, centralizar. Ok, tá aqui. E aí a gente também vai colocar uma setinha. Aliás, essa setinha eu vou colocar depois, que a gente já copia e cola em todas elas, tá? Aqui, nessa primeira, eu vou só copiar vou selecionar a primeira bolinha e vou colocar ela aqui, aliás, espera aí. Seleciono todo o grupo, coloca de uma cor que você deseja, no caso uma cor mais clarinha, e vem aqui nessa primeira bolinha e colore ela, para dizer que a gente está no primeiro jogo. Fez o primeiro jogo, ele está perfeito, ele já está pronto. Eu só vou fazer o seguinte, vou pegar aqui e vou colocar esses avatares representando os nossos times. Fez o primeiro jogo, clica com o botão direito e duplica. Quando duplicar, só vem aqui na segunda bolinha e pinta de amarelo. Vem na próxima, duplica. Chega aqui na terceira, pinta de amarelo. Duplica, pinta de amarelo o quarto círculo e depois duplica e o quinto ciclo aqui, só para poder dizer que a gente, para poder contabilizar aqui quais são os jogos que a gente... Vou clicar com o botão direito e novo slide. Nesse novo slide é onde a gente vai colocar o nosso placar. Detalhe, se você quiser o seu jogo, ele já está pronto. Pode colocar a pontuação de forma manual, na caneta, ou até mesmo pode ser que você não opte por ter pontuação, então ok, o jogo já está pronto. Mas eu quero deixar aqui um placar no final, para a gente poder saber quantos pontos o time azul teve, quantos pontos o time vermelho teve, para que a gente fique melhor aí a nossa dinâmica. Então o que a gente vai fazer? Eu venho aqui, vou selecionar os meus avatares, copio, venho aqui e colo, tá? Para que eles colem na mesma linha aqui. Beleza, e aí a questão daquela setinha que eu falei. Agora sim, eu vou colocar a seta. E essa seta aqui, nós vamos direcionar lá para o slide 6. Então, vou clicar com o botão direito, hiperlink, colocar neste documento, slide 6. Vou copiar essa seta, é só vir nos outros slides, e colar, porque ela vai colar no mesmo lugar e ela vai colar também com o hiperlink, tá? Então, sempre quando a gente terminar um jogo e clicar na seta, ele vai vir aqui para esse painel. Como a gente tem 5 jogos, eu venho aqui, inserir, tabela, inserir tabela. Na tabela a gente vai colocar coluna, 5 colunas e 2 linhas. Então aqui é onde a gente vai contabilizar a nossa pontuação, tá? Aqui você pode aumentar para deixar ele maior aqui na tela, aumentar mais esse espaço de baixo, então essa parte de baixo ela fica realmente um pouco maior. E a partezinha de cima, que vai ser como se fosse um cabeçalho, ela pode ser menor. A gente pode subir, diminuir e aumentar a parte de baixo, tá? Aqui, coloca a cor que desejar. Aqui a gente pode selecionar, vir aqui em página inicial e colocar a cor que quiser. Então, vamos supor, vou colocar aqui um cinza e aqui eu vou deixar... vou colocar um cinza aqui embaixo e aqui em cima eu vou colocar um amarelo. E aí a gente vai escrever primeiro jogo, segundo jogo e bora lá. Escreveu aqui primeiro jogo, até o quinto, pode selecionar tudo e vem aqui no alinhamento centralizar. Aqui eu venho colocar 3 bolinhas pequenas, onde a primeira a gente vai pintar na cor azul, a segunda eu vou deixar aqui na cor preta e a terceira na cor vermelha. Esse azul eu vou colocar uma outra tonalidade porque ele está muito próximo com o preto, para a gente poder não confundir, tá?
Isso, deixar assim. E aí a gente alinha direitinho. E tenta aqui centralizar na caixa da tabela que a gente fez. Nós vamos colocar aqui um outro círculo maior, porque é o seguinte, quando a gente clicar no azul, aqui vai colorir azul, quando a gente clicar no preto, vai colorir o preto, e quando clicar no vermelho, vai colorir o vermelho, certo? E mais uma vez, renomear é a melhor forma que a gente tem. Então eu vou clicar nesse primeiro azul, venho aqui em forma de formato, vamos descobrir quem que é ele, e vou colocar aqui azul. Azul, depois a bolinha eu vou colocar ela de preto e a outra eu vou colocar de vermelho. E aqui eu vou colocar de ponto, só para diferenciar. E nós vamos também colocar uma caixinha aqui, que essa caixinha vai ser assim, ó, o próximo jogo, tá? Próximo jogo. Além disso, eu também coloquei duas medalhas aqui. Vamos colocar aqui um X, né, de verso, né, um time versus o outro. Ó. Deixar ele centralizado. Vou pegar aqui essas que eu já tinha pronto. Lembrando que aqui quando eu copiei de lá, ele já veio com as animações. Eu vou tirar as animações aqui. Selecionar tudo e deletar. Beleza. Aqui, eu achei esses ícones no site do Flat Icon, tá? Mas você pode escolher o ícone que desejar. Então, aqui nós temos as medalhas e aí esse troféuzinho aqui. Como é que vai funcionar as animações? Aliás, a gente já fez muita coisa, não já? Então, vamos salvar. Salvei. Aqui eu vou colocar assim, ó. Medalha azul, vou colocar assim. Aqui vou colocar velha, para renomear velha. E aqui medalha vermelha. Tá bom. Então é o seguinte, quando eu clicar, essa bolinha aqui, vamos colocar ela de uma outra cor mais neutra, né? Vou colocar aqui no cinza. Isso. Então, quando eu clicar na bolinha azul, eu quero que aconteça o quê? Que esse círculo fique azul. Então, eu venho, animações, cor de preenchimento, e aqui eu vou colocar o azul. Vou colocar esse azul aqui para dar uma diferença. Além dele, aliás, eu já vou aqui, ó, colocar opções do efeito, aliás, intervalo, vou colocar 0,5 para ele ser mais rápido. E junto com ele também eu quero que essa medalha ela desça, né? Então aqui eu vou colocar a animação de flutuar. Só que não é flutuar para cima, é flutuar para baixo. Então ela aconteça com o anterior. No meu jogo eu coloquei som de aplausos. Se você quiser, você vem aqui, clica com o botão direito, opções de efeito. Aqui no efeito tem sem som. É só clicar aqui e colocar aplausos, tá? Não vou colocar agora não, mas se quiser é só incluir isso daí. Beleza, e juntamente com isso tudo, eu quero que apareça esse meu retângulo aqui de próximo. Então eu venho aqui, eu vou colocar até a animação dele de barras de aparecer. E vou clicar com o anterior. Então, resumindo, quando eu clicar na bolinha azul, eu quero que essa bolinha aqui fique azul. Então ela vai colorir aqui cor do preenchimento na cor azul. Essa medalha azul, ela desça, ela flutua para baixo. E juntamente com ela flutuando para baixo, eu quero que apareça esse próximo jogo. Por quê? Eu vou clicar nesse próximo jogo e ele vai me direcionar lá para o slide 2, né? Que é para o meu próximo jogo aqui de número 2, certo? Então eu vou selecionar essas três informações, venho disparar ao clicar em azul. Pronto. Cliquei aqui, ó, nada tá aparecendo, cliquei no azul, ficou azul e desceu aqui as informações, certo? Aí o preto. Então, quando eu clicar no preto, eu quero que essa bolinha aqui, ela fique na cor preta. Lembrando, essa bolinha já tem animação. Então, eu preciso clicar em adicionar animação, cor do preenchimento. E aí, essa cor do preenchimento, ela vai ser aqui, intervalo de 0,5, intervalo 0,5, a cor vai ser na cor preta.
E esse troféu, ele também vai flutuar. Ele vai flutuar para cima. Então, cliquei aqui em flutuar. Deixa eu ver aqui. Flutuar para cima. Clico no botão direito com o anterior. E esse aqui, esse próximo jogo, ele também vai aparecer. Mas lembrando, ele já tem animação. Então, adiciona animação e aparecer em barras. Clica com o botão direito com o anterior. Então, a regra das animações vai ser assim. Seleciono todos eles. Disparar ao clicar em preto. Vamos ver? Cliquei aqui no preto. Ó, apareceu. Se eu clicar no azul, ficou azulzinho, tá? E agora o vermelho. Então, aqui na bolinha, adiciona animação, cor do preenchimento, clico com o botão direito, intervalo, eu vou colocar a duração de 0,5, a cor vai ser o vermelho, essa medalha, ela vai flutuar para baixo, clico com o botão direito com o anterior, e esse sinalzinho de próximo eu vou adicionar animação para ele aparecer em barras, e também vou clicar em com o anterior. Seleciono os três, venho disparar ao clicar em, e aí eu vou selecionar vermelho. Se eu coloco no modo apresentação, cliquei no vermelho, ficou vermelhinho e apareceu, certo? Então essa daqui é a regrinha que a gente vai fazer. Fez isso daqui, salva o seu jogo. Então, Ctrl B, salvei. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos clicar nessa bolinha azul, com o Shift pressionado, clicar na bolinha preta, com o Shift pressionado, clicar na bolinha vermelha, clicar nesta bolinha cinza e clicar no próximo jogo. Então, tudo aqui está selecionado. Ctrl, Shift, clico nele e arrasto para cá. O que eu estou fazendo? Eu estou duplicando todas as minhas formas. Então, quando eu coloco no modo apresentação, ele já está parcialmente com todas as animações prontas, tá? Faltando apenas a parte aqui das medalhas. Mas, vamos lá. Vou aqui selecionar de novo todas as informações. Agora, sempre duplica essa parte aqui, ó, o próximo, tá? E aí duplica e traz pra cá. Beleza, selecionou? Ctrl Shift, clica e arrasta. Ctrl Shift, clica e arrasta. Oh, peraí, deixa eu diminuir aqui o zoom. Ok? A gente vai ter que ter esses 5 próximos aqui, tá? Vou até deixar eles aqui, ó, abaixo dos jogos, pra gente não... vai ficar melhor. Esse último aqui, ele não vai ser próximo jogo, ele vai ser fim de jogo. Ou finalizar. Fez isso, salva o seu jogo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Essa animação da medalha azul, para flutuar para baixo, ela vai ter que se repetir por mais 4 vezes. Porque a única que está completa é só essa primeira, ó. Tá vendo? As outras não tem a animação dela descendo. Então, eu preciso colocar a animação dela para cá, pro jogo 2, 3, 4 e 5, tá? Então, eu vou clicar nela, adicionar animação e flutuar. Cadê? Flutuar. Essa animação que eu estou adicionando, ela tá ficando aqui, ó, perdida, tá? Clico nela de novo, adiciona, flutuar. Clico nela de novo, adiciona, flutuar. Clico nela novamente, adicionar e flutuar, certo? Vem aqui, seleciona todas as 4, clica com o botão direito com o anterior e aí na setinha a gente vai colocar ela para flutuar para baixo, certo? Beleza, ó, medalha azul nós temos 4 animações. Vamos aqui agora no nosso troféu. Adiciona animação, flutuar. Clico nele, adiciona, flutuar. Clica nele, adicionar, flutuar, clica, adiciona e flutuar. Seleciona todos os 4, clica com o botão direito com o anterior. E ele tá para cima e tá correto, tá? O da velha, ele realmente vai flutuar para cima. Vamos então para a medalha vermelha. Adicionar animação, flutuar, clica nela, adiciona, flutuar,
clica nela, adicionar, flutuar e de novo flutuar. Vem aqui, seleciona as 4, clica com o botão direito, com o anterior, e aí a gente vai colocar para flutuar para baixo. Fez isso, salva o seu jogo, Ctrl B, atalho para salvar. O que a gente tem que fazer agora? Trazer essas animações, esses gatilhos para o lugar certo, tá? Então, por exemplo, onde tem medalha azul, ó, gatilho azul, eu vou trazer aqui, ó, medalha azul para cá. Medalha azul, vou trazer para outro azul, ó. Então, você clica aqui no primeiro e vai procurando o gatilho, ó. Azul, vem aqui, medalha azul, clica e arrasta. Essa aqui é a parte mais chatinha que tem, ó. Ó, gatilho azul, traz aqui para baixo. Agora, velha, então clica aqui, acha o ponto preto, ó, gatilho preto. Essa primeira já tá tudo certo, ó, já tem o velho aqui. O preto não tem, traz. Vamos achar outro preto, ó, traz. Clica, arrasta, desce, mantém aqui pressionado o seu mouse, né, para descer. Preto, vamos lá, desce. Aqui. Pega isso aqui e vamos arrastar. Preto, desceu. Agora o vermelho. Clica aqui e vamos achar o gatilho vermelho, ó. Vermelho. Clica. Achar outro vermelho. Clica. Ó, então observa como é que vai ter que ficar as suas animações, tá? Então é sempre um ao clicar, né, que é o gatilho, as demais é tudo com o anterior. Coloca no modo apresentação e vai fazendo os testes. Então aqui eu vou só no azul para ver se tá tudo certo, ó. Ó, tá colorindo com azul, tá vindo com o próximo. Beleza, vou sair do modo apresentação, agora vamos tentar o preto. Ó, subiu. Perfeito. Agora vamos tentar o vermelho. Tá certo. As nossas animações aqui, elas estão corretas. Vamos salvar o nosso jogo, tá quase finalizando. E agora é o seguinte, os hiperlinks. Esse primeiro próximo que aparecer, ele vai para o segundo jogo. Então, observa que às vezes no seu slide, igual no meu jogo original, eu coloquei outros 2 slides, né? Que foi a capa e depois eu coloquei as regras. Então, se você vai colocar alguma informação, slides anteriores, beleza, mas observa onde é que está o seu segundo jogo. Nesse momento, o meu segundo jogo está justamente no slide 2. Se não for o caso do seu, coloca no slide correto. Então, eu venho aqui, ó, esse próximo jogo, eu vou clicar com o botão direito, hiperlink, colocar neste documento e eu vou para o slide 2. Esse aqui é para o próximo slide, para o jogo 3. Então, clico com o botão direito, hiperlink, slide 3. Esse daqui para o próximo slide, slide 4. Esse daqui, slide 5. E esse último finalizar, eu vou clicar nele e vem aqui, ó, inserir ação. Nessa ação, eu vou colocar hiperlink para e vou colocar para finalizar a apresentação. Clico em OK, tá? Então, todos eles aqui tem o hiperlink para ir para o próximo jogo e esse último aqui para a gente poder finalizar a nossa apresentação. Fez isso, salva o seu jogo. Beleza, salvei. Como é que tá ficando o nosso jogo? Ó, vou colocar no modo apresentação e aí vamos fazer a simulação aqui, onde o time azul ganhou. Cliquei aqui, né, apareceu a setinha e eu vou clicar nessa seta. Quando eu clico, ele vem para cá, ó. Cliquei no azul, beleza, um ponto pro azul, eu venho pro próximo jogo. Quando eu venho pro próximo jogo, ó, segundo jogo. Aí vamos supor que agora o time vermelho ganhou. Beleza. Vou clicar aqui no próximo e venho para cá. O que acontece? Tá vendo que quando eu venho para cá,
esse meu retângulo de próximo jogo, ele tá aqui na tela. E ele não tem que estar. Ele só tem que aparecer quando eu vier aqui, ó, clicar aqui no vermelho e aparecer o próximo jogo, para que eu clique e vá para o próximo jogo. E também, tá vendo que essa medalha da anterior, ela continua aqui? Ela não pode. Então, quando a gente iniciar o nosso jogo, ele precisa fazer o quê? Essas medalhas aqui, elas têm que sumir, elas têm que desaparecer. O que a gente vai fazer? Vou tirar do modo apresentação e vamos fazer o seguinte. Tá vendo esse próximo jogo aqui? Eu venho nele e vou adicionar animação, porque ele já tem uma animação, né? Eu vou adicionar a animação de desaparecer. E também, tá vendo esses meus 3 elementos aqui em cima? Eu vou clicar no primeiro, com o Ctrl pressionado eu vou clicar no segundo elemento e com o Ctrl pressionado eu clico no terceiro elemento. Adiciona animação também de desaparecer. Vamos lá no painel de animação? No painel de animação, nós temos aqui, ó. Vamos renomear aqui para ficar mais fácil agora. Eu venho aqui, seleciono o primeiro, ó, vejo onde que ele tá. Vou colocar aqui, jogo 1. Esse aqui, jogo 2. Jogo 3. Jogo 4 e aqui jogo 5. Ok. Vou voltar aqui na animação, painel de animação. Aqui em cima, ó, quando a gente colocou as animações, ficou um ao clicar, que foi esse daqui, depois essas 3 animações aqui também ao clicar. Então eu vou selecionar essa aqui primeira, essa número 2 aqui com anterior. Então vai ficar só um ao clicar e os demais tudo com anterior. Vou selecionar todo esse conjunto aqui de 4 animações, vou disparar ao clicar em jogo 1. Procura aqui onde está jogo 1. Beleza. De novo, clica aqui nesse próximo jogo, que esse aqui a gente já sabe que é o jogo 2, adiciona animação para desaparecer. Clica aqui também, ó, nesses 3 elementos aqui em cima, adiciona para desaparecer. Aqui em cima, tá todo mundo aqui, ó, vou clicar nessas 3 medalhas com anterior, né? E aí a gente vai selecionar todos esses 4 elementos, disparar ao clicar em jogo 2. Ok. Agora, nessa terceira, clica nesse primeiro aqui, já faz o seguinte, ó. Pressiona o Ctrl e já clica em todos os elementos, porque todo mundo vai ter a mesma animação mesmo. Adiciona animação de desaparecer. Ó, tá tudo certo. Disparar ao clicar em jogo 3. Vem aqui nesse daqui, clica, com o Ctrl pressionado, clica nos outros, adiciona animação, desaparecer. E a gente vai reatribuir aqui, ó, engatilhar no jogo 4. Vamos ver como é que ficou. Tô aqui, nem precisa fazer simulação não, só venho pro próximo. Ah, quem foi que ganhou foi o azul. Próximo jogo. O jogo 2, quem foi que ganhou? Ó, agora já não tem mais nada aqui na tela. Ah, foi o vermelho. Tá aqui, próximo jogo. Jogo 3, quem foi que ganhou? Ah, deu velha. Próximo jogo. O jogo 4, quem foi que ganhou? Ah, foi o azul de novo. Beleza, tá aqui. Próximo jogo. Aí deu ali, quem foi que ganhou? Foi o azul de novo. Cliquei aqui no azul, apareceu e finalizar. Quando eu clico em finalizar, sai da tela, tá? O que a gente vai fazer? Vamos selecionar todos esses retângulos aqui, ó, só os retângulos. Forma de formato, alinhar, centralizar, alinhar ao meio e traz todo mundo para o centro aqui do seu slide. Salva o seu jogo e agora no modo apresentação, tá? Ó, vai aparecer todo mundo aqui no canto, no meio. Então vai dar a impressão que só tem uma seta, certo? Mas você sabe, seta não, é o botão de jogo, né? Mas você sabe que aqui nós temos 5 botões de jogos, né? Mas ninguém precisa saber, só você precisa saber. E a gente agora acabou de finalizar o nosso jogo da velha matemática. Vou colocar aqui no modo apresentação para a gente poder discutir um pouquinho sobre ele. Ele foi um jogo
de um grau de dificuldade mediano, vamos colocar assim, porque ele é cheio de detalhes. Mas são os detalhes que deixam ele mais atrativo, mais chamativo, né? Então, por exemplo, aqui quando a gente clica, né, nas bolinhas, ele vai pintando de forma que, né, diferente. E aí, ó, quando a gente faz essa pontuação, vamos colocar assim, que a gente clica, ó, então a gente consegue ter maior interatividade aqui no nosso jogo, certo? Então, ele é um pouco mais complicado, vamos fazer assim, de fazer, mas isso dá mais dinamismo ao nosso jogo. Mais uma vez, se por acaso a gente tivesse feito isso com programação, ele seria totalmente automatizado. Vocês vão ver no jogo que eu fiz, do último jogo de Jogo da Velha, que ele foi feito com VBA. Então ele é muito mais dinâmico, muito mais automatizado. Mas na ausência da programação, a gente consegue fazer com animação, que deixou ele aí mais requintado. Mais requintado. E detalhe também, aqui a gente tem nos nossos outros slides a sequência, né, das informações. Você precisa embaralhar isso daí, tá? E aí nesse caso, como a gente não está trabalhando com programação, vai ter que embaralhar de forma manual. Então vem aqui, ó, coloca o número 5 aqui para cima, traz o número 3 para cá. Então vai embaralhando isso daqui, tá? Depois alinha novamente e a mesma sequência que você colocar aqui de números, né? Faz a mesma sequência aqui para cá também, tá? Então, aí esse ponto aqui a gente precisa fazer de forma manual, certo? Então, esse aqui é o jogo, eu espero que tenha gostado. Se quiser adquirir esse jogo pronto, ele vai estar disponível para venda no site estudioofficegamificação.com.br. E se você quiser aprender a fazer jogos mais automatizados com recursos de programação em VBA, então vem ser meu aluno da oficina de games em VBA. O link do curso, ele também está na descrição do vídeo. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, desse tutorial, não esqueça aí de deixar o seu like. Se tiver alguma ideia de jogo, coloca aí, quem sabe eu não trago o tutorial para vocês. Certinho? Então, para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.